Poderoso Deus, excelentíssimo Senhor dos exércitos, eu fico grato, Senhor, por me fazer digno desta tão grande obra, que é semear no intuito de povoar os céus. Fazer a tua obra é muito gratificante. Capacita-me nesse recado de hoje, meu Pai, sensibilizando as almas que vão ouvir a tua palavra, e que os inimigos de Deus batam em retirada, em nome de Jesus. Amém. E um bom dia a todos. E assim Deus continua permitindo que exatamente às 5:50 de quinta-feira, 6 de novembro de 2025, eu esteja aqui para vos trazer mais uma mensagem de fé e esperança em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui no Terminal Náutico de Salvador, Bahia. A mensagem de hoje está situada no livro de Mateus, capítulo 5, o Sermão da Montanha, as Beatitudes. A partir do versículo 1. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriares, e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, pessoal, aqui são as bem-aventuranças. Os pacificadores, os misericordiosos são bem-aventurados. Os que sofrem, os que choram. E principalmente o versículo 12, o versículo 11. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. No mundo de hoje, com o avanço tecnológico, hoje eles não só compram falsa testemunha, como eles usam a tecnologia, as redes sociais, a mídia, câmeras, e ali eles filmam uma coisa e botam você no lugar, dizendo que você está usando droga, dizendo que você está com pedofilia. Hoje, por se multiplicar a ciência, a ciência, o avanço da ciência, quando é usada para boa coisa é perfeito, mas também usam para fazer perversidade. Eles têm usado mais para perversidade do que para benefício. Mas é isso mesmo, Mas aqui o Senhor fala aqui no versículo 12: Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Nos céus. Então eu estou tranquilo, Conforme diz lá no livro de João, capítulo 16, Vou abrir aqui no capítulo 16 de João. Aí eles podem, com as montagens que fazem na filmagem hoje, que fica tão perfeito, uma pessoa mata a outra. O cara pega lá, faz a montagem com a mulher dos outros, o nego vai lá e... Aqui, meu amigo, o cara tá usando droga ali, tira o cara, bota você no lugar. Olha aquele, Por isso que ninguém leva ele, porque ele tá usando droga, que continua sustentando o tráfico. E assim vai, fazendo montagem. Mas tá aqui, capítulo 12, capítulo 11.
versículo 11, capítulo 5, versículo 11 de Mateus. Capítulo 5 de Mateus, versículo 11. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriares e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. João, capítulo 16. João 16 está aqui escrito, ó. João capítulo 16, versículo 1. É no versículo 1, João 16, 1. Está escrito aqui, ó. João 16, 1. Tenho-vos dito estas coisas, para que vos não escandalizeis. Expulsar-vos, capítulo 2, versículo 2, João 16, versículo 2. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. Quando a gente está na justiça, a justiça é de Deus, porque a justiça do homem, principalmente no final dos tempos, a justiça, o que manda é o suborno. O juiz, ele vai prestar conta a quem está pagando a ele. A justiça verdadeira ele não vai cumprir, ele vai cumprir o do bolso, que ele vai encher o bolso. O justo fica como criminoso, e o criminoso passa a ser justo porque ele está pagando, está subornando. Essa é a justiça de hoje. Então está aqui, ó. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. Então não se preocupe se você está andando na justiça, não se preocupe se vão lhe matar, não. Fique igual a mim, ó, desejando morrer logo. Quanto mais rápido eu morrer, mais rápido eu paro de sofrer, de levantarem falso testemunho contra mim, dizerem que eu estou usando droga, botar pessoas de facção para comprar coisa na minha mão. Por que não prende as pessoas, né? Não, ficam lá, ó. Eles são ligados, porque são beneficiados com eles. Essa é a verdade, né? Por que que determinados partidos não querem acabar com facções? Porque são beneficiados. Entendeu? Por que que também lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 19, diz que até importa que tenha facções nas igrejas para provar os que são sinceros. Entendeu? Até nas igrejas tem facção. Que fará no mundo, né? Então, pessoal, não se preocupe não, porque é grande o vosso galardão nos céus, né? E para você que não conheceu Jesus ainda está em tempo de você também estar seguro, sabendo que projeto que você vai depois que você serve. Até mesmo porque o cristão que está em autenticidade com Deus, que está vivendo em santificação, ele na verdade não morre, ele adormece. Você vai ver aqui várias passagens, né, de adormecer, né? Os que dormiram, como está aqui, ó. Eu vou abrir aqui no livro de 1 Tessalonicenses. Você vai ver como é que fala. 1 Tessalonicenses, capítulo 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Capítulo 4, deixa eu ver capítulo 4. Primeiro Tessalonicenses, aqui ó. Não quero, irmãos? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13. A partir do 13. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Tá vendo? Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou,
assim também os que em Jesus dormem, de novo a palavra dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Então, quem está em santificação não morre, adormece. Sabe o quê? Porque já são dignos, como está lá no livro de no capítulo 20 de Apocalipse, versículo 6. Bem-aventurados e santos. Bem-aventurados e santos, os que têm parte na primeira ressurreição. Todos que têm parte na primeira ressurreição são os santos. Por que são santos? Porque viveram uma vida íntegra na presença de Deus, né? Os santos, eles só serão vistos fazendo coisa errada pela boca dos incrédulos, das pessoas que estão julgando, falso testemunho, estão montando, forjando, né, falso testemunho contra ele. Mas perante Deus ele é santo, e é o que interessa, né? E você que já entregou sua vida a Jesus e não está andando em santidade, ainda está em tempo. Assim como você que não entregou, porque se você não entregou sua vida a Jesus ainda, quando Jesus chegar você fica. E você que não está andando em santidade, está pensando que só porque você está confessando o Senhor, está indo para a igreja, está orando, mas não está vivendo uma vida santa. Olha aqui, ó, para você que não está vivendo uma vida santa, ó. O livro de Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, ainda está em tempo, viu? Ainda está em tempo de você se converter com todo o coração, em espírito e em verdade, e buscar Jesus em santificação. E você que não entregou ainda a sua vida a Jesus para também ser um homem santo, então somente basta que você faça o que está escrito no livro de Romanos, capítulo 10, versículo de 9 a 10. Se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Que Deus abençoe a todos.